Qual é a sensação que vocês têm quando vocês veem nos noticiários, na TV, na internet, não interessa onde, imagens de pessoas desesperadas em filas de hospital, madrugando nas portas das UPAs para conseguir uma consulta? Ou então, quando vocês veem pessoas aterrorizadas, saindo agachadas, gatinhando no meio de um tiroteio entre polícia e bandido, entre polícia e traficantes, conforme a gente vê por aí. Ou então, quando vocês veem pessoas fugindo desesperadas das suas casas, das suas cidades, do seu país, em meio à guerra, como a gente tem acompanhado há mais de um ano aí, com ampla cobertura da TV. Ou então, como é que vocês se sentem quando vocês veem pessoas arrasadas, desesperadas com a morte de alguém querido e uma morte trágica no meio de um assalto, no meio de um sequestro, uma morte promovida por um criminoso? Esse tipo de imagens são imagens bastante tristes, bastante deprimentes e que despertam na gente normalmente dois sentimentos. O primeiro é de revolta e o segundo é de tristeza. Mas poucas vezes a gente olha para essas cenas e pensa além da miséria física, além da miséria material dessas pessoas. Dificilmente a gente olha para esse povo que está sofrendo e pensa: como é que será que está a alma desse povo? Onde é que está a fé desse pessoal? Será que eles confiam em Jesus? Onde é que eles colocam a sua esperança? O que eles esperam para depois dessa vida? Mais do que a miséria física, mais do que a miséria material que a gente vê escancarada aos nossos olhos diantemente, mais do que fome e dor, as pessoas estão mergulhadas numa grande miséria espiritual. Correm atrás do sentido da vida, correm atrás de uma paz interior, correm atrás de forças para vencer os problemas e correm para lugares errados. E aí são explorados pelos diferentes tipos de líderes espirituais, gurus espirituais, de todo o tipo que vocês possam imaginar e que são falsos. E muitos que correram atrás dessa ajuda para lá e para cá e não encontraram quem realmente os ajudasse, desistiram dessa busca. E aí se entregam a drogas, se entregam a bebidas, são surpreendidos por depressão, por falta de sentido na vida, por uma série de doenças psiquiátricas e por aí afora. Bem, o quadro que o Evangelho de hoje nos pinta, de Jesus Cristo, mostra que Jesus olha para as pessoas que estão perto dele e não vê nada diferente disso. Ele enxerga a alma, a vida espiritual daquela gente e fica profundamente tocado, emocionado. E diz o texto bíblico que Jesus tem compaixão, tem pena daquela gente. Porque aquela gente, embora não estivesse sendo massacrada por esses problemas modernos que eu falei agora há pouco, essa gente também estava abatida, estava desesperada, estava cansada espiritualmente. Como diz Jesus, como ovelhas assustadas, correndo de um lado para o outro, sem conhecer o seu pastor. Jesus olha para aquela gente, tem muita compaixão, se vira para os discípulos e diz assim: gente, vocês 12, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, orem ao dono da plantação para que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus podia ter parado aí, né? Vamos orar a Deus para que Ele mande mais gente, mas Ele não para aí. Jesus age imediatamente. Ele diz: vocês 12, faz o seguinte, vocês vão sair daqui e vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão em busca dessa gente aflita, vão em busca dessa gente desesperada. O bom pastor envia os seus auxiliares, os seus alunos, os seus discípulos, para arrebanhar aquelas ovelhas que precisam voltar para o bom pastor, que precisam conhecer o bom pastor. O Senhor Jesus, o bom pastor, envia trabalhadores para a plantação, porque ama a cada ovelha perdida, porque ama cada pecador e quer ter essas pessoas em seus braços. Foi por causa desse amor pelas ovelhas perdidas, pelos pecadores perdidos, foi para mostrar a salvação para essas pessoas que estão aflitas, abatidas, angustiadas,
que Jesus chama os seus discípulos, os 12. E depois estende esse chamado para toda a igreja, para cada cristão. Jesus fala, vão para mim, fala, vão para cada um de vocês. Ainda hoje Jesus olha para o mundo com tristeza, com compaixão. Muitas, mas muitas pessoas ainda hoje continuam espiritualmente aflitas, cansadas, como ovelhas que não têm um pastor. E nós já conhecemos o bom pastor Jesus. Nós sabemos quem ele é. Nós estamos no curral, no aprisco de Jesus. Mas será que a gente tem olhado para as pessoas, para essa multidão aflita, com os olhos de Jesus? Ou será que a gente não se importa e ignora o destino espiritual dessa gente? Pense um pouquinho nos seus parentes, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho ou de estudo. Será que as pessoas com quem nós convivemos, que nós gostamos tanto, que nós amamos, será que não estão como ovelhas sem pastor? Onde é que essas pessoas procuram ajuda? Onde é que elas procuram a paz? Onde é que elas procuram ajuda para solucionar as suas questões existenciais? Se elas não procuram em Jesus, estão procurando em lugar errado. E o máximo que podem fazer é fingir, é aparentar estarem satisfeitas e felizes, pensando que essas outras coisas podem lhe dar paz real para o seu viver, podem lhe dar esperança diante da morte. Jesus precisa de trabalhadores para a sua plantação. Precisa de gente que vá ao encontro dessas pessoas perdidas, para conduzi-las, para apresentá-las ao bom pastor. Jesus já nos chamou pela sua santa palavra para trabalharmos na sua plantação, para irmos ao mundo, para irmos ao encontro das pessoas que nos cercam e para semear o evangelho, para cultivar e para colher para o reino de Deus. Mas o que a gente tem feito de fato? A gente tem feito isso? Ou a gente tem deixado a semente do evangelho armazenada no celeiro que a gente chama de igreja, aqui? Nós admiramos tudo que o evangelho faz. Nós elogiamos as qualidades produtivas do evangelho. Conhecemos, sabemos da necessidade de falar de Jesus para os outros, de semear o evangelho. Mas por vezes nós esquecemos que é preciso sair daquela porta, sair daquele portão e efetivamente semear a semente do evangelho. Falar de Jesus para as pessoas. E se a gente não faz isso, se a gente deixa a semente guardada aqui na igreja, e para quem é agricultor, ou para quem já trabalhou na roça, sabe que semente guardada há muito tempo corre o risco de apodrecer e não produzir nada. Ou então, quando nós nos animamos e vamos semear a palavra de Deus e começamos a falar de Jesus, a gente continua cultivando essa palavra, essa plantinha que brotou? Nós continuamos falando de Jesus, continuamos incentivando as pessoas a participarem de uma igreja cristã? Ou, bom, já fiz minha parte, Jesus, eu falei, agora tu que te vira. E aí muitas vezes a semente plantada é como da parábola do semeador, um homem saiu a semear e um tanto caiu no meio das pedras, outro tanto caiu no meio dos espinhos, e vieram os problemas, as tentações do mundo e acabaram com aquela semente. Nós precisamos, além de falar de Jesus, ajudar as pessoas na sua caminhada de fé. Ajudar as pessoas para que conheçam verdadeiramente o bom pastor Jesus. Quando a gente vê os noticiários de TV e vê essas notícias horrendas que eu falei, a gente, depois de ver, fica chateado e diz, puxa vida, se eu pudesse, eu ia fazer isso ou aquilo e ia ajudar essas pessoas nessas necessidades. Nós vemos os problemas das pessoas, sentimos compaixão por aqueles que sofrem e nos dispomos a ajudar. Somos voluntários em várias causas sociais. Mandamos dinheiro para instituições que cuidam de pessoas por toda parte. E isso é bom, não me entendam mal. Mas nem sempre nós estamos tão dispostos a ajudar no trabalho que é do próprio Deus. E se nos falta interesse em trabalhar na plantação de Deus,
é porque a gente não está conseguindo enxergar a miséria espiritual das pessoas. E quando a gente não está conseguindo olhar para os outros, é porque a gente está olhando muito para a gente mesmo. Aí a gente se torna egoísta, nos tornamos pessoas acomodadas. Preferimos ficar sentados nas cadeiras da igreja, cultivando uma religião de costumes, uma religião de tradição. Preferimos ficar na igreja com tudo que está pronto, do que nos envolvermos com as pessoas perdidas do mundo, na tentativa de levá-las até Cristo. Usando a figura dos trabalhadores na plantação que Jesus fala, na colheita final, no dia do juízo, Jesus quer ver o seu celeiro celestial, o céu, cheio. Se nós deixarmos os frutos no campo, se formos infiéis no semear a palavra de Deus, no cultivo da palavra de Deus, na colheita da sua plantação, do que adianta? Não importa quantos cultos a gente tenha ido. Não importa quantos estudos bíblicos, quantas reuniões nós tenhamos participado. Se nós nos omitirmos de falar de Jesus para as pessoas, se nós nos fecharmos apenas em nós mesmos, e as outras pessoas vão continuar como ovelhas que não têm pastor. Graças a Deus que nós, cristãos, não estamos cansados como ovelhas que não têm pastor. Nós conhecemos o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e nós sabemos disso. E pela sua graça, Deus nos colocou dentro do seu aprisco, dentro do seu rebanho, sob o cuidado e sob o amor do bom pastor Jesus. Jesus nos amou e não deixou que nós sofrêssemos consequências do nosso egoísmo, da nossa falta de amor. Ele deu sua vida por nós, suas ovelhas, para que, por meio da sua morte, nós tenhamos vida plena. Mesmo sendo ainda pecadores, Ele deu a sua vida por nós para que nós, de inimigos de Deus, passássemos a ser amigos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. E mais, lembrando do Salmo 23, Jesus nos conduz aos pastos verdejantes da Santa Palavra. Nos mata a sede com a água da vida que Ele nos dá por meio da Santa Ceia. Além disso, diariamente nos enche de bênçãos, nos dá saúde, nos dá emprego, nos dá família, nos dá bens, muitas outras coisas. E isso é graça de Deus. Isso é o amor divino do qual todos nós somos alvo. Esse amor, essa paz, essa misericórdia que Deus nos dá, nos move a irmos ao encontro das outras pessoas que ainda não têm esse cuidado, que ainda não conhecem Jesus como seu bom pastor e que por isso estão lá, aflitas, cansadas espiritualmente. É preciso que a gente aprenda a enxergar além das aparências. É preciso que a gente olhe para a alma das pessoas que nos cercam. E se a gente começar a perceber onde as pessoas estão colocando a sua esperança, onde elas colocam a sua fé, vocês também vão ficar inquietos. Vocês também vão ficar tocados com a triste realidade das pessoas que não têm o bom pastor nas suas vidas. Então vamos pôr as mãos no arado da plantação do Senhor. Comecemos hoje mesmo a semear, a cultivar e a colher para o reino de Deus. Eu quero fazer um pedido para vocês. Escolham uma pessoa, uma só. Escolham uma pessoa do seu convívio que vocês sabem que ainda não conhece quem é o bom pastor Jesus. E comece a orar por essa pessoa. Comece a falar de Jesus para essa pessoa. Ali fora nós temos uma série de livretos da Hora Luterana. Escolha um livreto que seja de acordo com a vida da pessoa e entregue para ela. Convide ela a estar na igreja. Semeie e cultive a palavra no coração dessa pessoa por meio do seu testemunho pessoal. Mas não só isso. Além da gente fazer isso com uma pessoa, vamos orar para que Deus envie cada vez mais trabalhadores para a sua plantação. Não apenas pastores, mas cristãos que se inquietem com a realidade da miséria espiritual das pessoas e que se dediquem de coração à obra da evangelização por todo o mundo.
Deus, se quisesse, poderia ter dado esse trabalho da evangelização, de falar de Jesus, aos anjos. Mas Ele deu para nós. E Deus quer que a gente trabalhe na sua plantação. Ele nos deu a semente poderosa do seu Evangelho. Nos deu as ferramentas necessárias, que são os dons do Espírito Santo. E ainda promete a sua companhia, o seu poder em nosso testemunho do Evangelho a todo mundo. Diz Jesus no final de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O que estamos esperando? O Senhor Jesus virá a qualquer momento para fazer a colheita do juízo. Então, vamos trabalhar. Sejamos trabalhadores na plantação de Deus. Não vamos ficar omissos diante da triste realidade espiritual das pessoas que nos cercam. O pastor Volmir, que foi pastor aqui antes de mim, quando ele estava no seminário, no último ano do seminário, ele fez uma devoção na capela. E diz ele, na devoção, e ele falou sobre esse texto, sobre ser trabalhador e a necessidade de a gente falar de Jesus para as pessoas. E ele disse assim: imaginem que vocês estão no dia do juízo final. Falou isso para alunos do seminário. Imaginem que vocês estão no dia do juízo final e vocês estão na fila para entrar no céu. Estão naquela filinha, cantando de alegria, entrando no céu. E a fila do lado está indo para a perdição eterna, está indo para o inferno. Vocês estão ali comemorando como cristãos, indo para o céu felizes. E um dos teus amigos, que trabalhava contigo, que jogava bola contigo, que estudava contigo, um amigo teu, está na outra fila. E aí daquela fila ele olha para você e diz assim: tu sabia? Tu sabia dessas duas filas e tu não me falou? Tu não me contou disso? Isso não vai acontecer no dia do juízo final. Mas a historinha que o pastor Volmir contou lá no seminário faz a gente pensar assim: puxa vida, o meu amigo que eu gosto tanto, que eu conheço desde pequeno, talvez não esteja na mesma fila que eu. E eu preciso falar de Jesus para ele. Se ele vai vir para a fila de Jesus, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas eu preciso falar, eu preciso ser testemunho. E é isso que nós precisamos fazer. Testemunhar do amor de Deus para todo mundo, mas em especial para o meu amigo, para a pessoa que mora comigo dentro de casa, e que talvez não seja cristã, para o meu vizinho, para a pessoa que trabalha comigo, aqueles que eu vejo todo dia. Vamos semear e cultivar a palavra de Deus. Vamos colher para o reino de Deus. Apresentar para as pessoas o bom pastor Jesus, o único que pode, de fato, dar segurança, descanso e paz verdadeira. Um dia, nós estaremos nos céus ao lado de Jesus. E temos essa certeza por meio da fé em Cristo. Que nós possamos compartilhar essa certeza com mais e mais pessoas, para que elas também possam, assim como nós, desfrutar da companhia de Jesus. Já agora, e também por toda a eternidade. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.